Pai bendito, te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor, maravilhoso que Tu nos concede, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por permitir, Senhor, que estejamos aqui neste dia, Senhor, para Te cultuar, Senhor, louvar o Teu nome, Senhor, Te glorificar, e acima de tudo também, Senhor, aprender a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, que cada um aqui, Senhor, esteja com seu coração aberto, Senhor Deus, que Tu possa estar preparando nossos corações, Senhor, para receber este alimento espiritual, Senhor, que vive e é eficaz em nossas vidas, Senhor. Assim, usa o Teu servo, Senhor, pastor Antônio, aqui, Senhor, neste momento, para ser, Senhor, este canal de bênção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado por sua oração ungida, sua oração tão especial. Muito obrigado, Josiane. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Jonas, um prazer vê-lo. Viu? Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, porque não há lição sem a palavra, né? Qualquer compreensão bíblica, imaginemos que um pastor pregasse, não nosso pastor com certeza é um fiel às Escrituras, mas tem gente que não prega, ele faz discurso. Discurso é uma coisa, pregação é outra. Discurso pode dizer coisas lindas, belas, tem frases, jargões, né? Clichês são frases, jargões, frases fortes, mas se não tiver base nas Escrituras, não tem valor. Sabe de umas coisas importantes? Eu tive um professor nos Estados Unidos, muito conhecido no mundo todo. Ele é conhecido no mundo todo. Então, esse que é um grande teólogo, né? Então, o Dr. Charles Robert Sproul. Né? Então, R.C. Sproul. Se você entrar no Google, o que tem de livros dele, traduzidos pelo mundo todo, e ele disse que ele era da igreja, mas não era convertido. Aí ele foi ouvir o pastor Billy Graham pregar. Ele disse: o que me fascinou o pastor Billy Graham é que eu nunca ouvi alguém dizer tanto pregando. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Ele foi contando, ele disse que o pastor Billy Graham citou a Bíblia mais de 300 vezes, em uma mensagem. A Bíblia diz, a palavra de Deus, a Bíblia diz, a Bíblia diz. O que é que Jesus Cristo disse? O que é que Paulo diz? A fé vem pelo ouvir e ouvindo a palavra de Deus. Não é a palavra do pregador, não, é a palavra de Deus. Então, o que fica no coração da pessoa, de fato, é a palavra. Por isso que é importante pregar a palavra. Vamos ler vários textos da Bíblia. Abra a Bíblia em Josué, capítulo 4, versos 20 a 24. Eu vou mostrar alguns textos da importância e relevância do passado para a vida cristã. Você não pode edificar a vida cristã sem alicerce no passado. Por isso que é importante entender isso. A Bíblia mostra isso. O povo de Israel é um povo que vive muito passado, sabia disso? As festas judaicas até hoje, a Páscoa, que eles chamam de Pessá, Yom Kippur, o dia do perdão, que é baseado na festa, que é baseado no livro de Esther, o Yom Kippur, dia do perdão. A festa dos tabernáculos é baseado lá no Antigo Testamento, quando o povo vivia em tendas. A festa da colheita, o Pentecostes, essas festas todos os judeus guardam até hoje. Então, quando fazem isso, estão lembrando aos filhos do seu passado. A Páscoa, desde quando que o povo saiu do Egito. Então, por isso que é um povo alicerçado no passado. Então, é importante isso. Não há como realizar um futuro sem pensar nos pioneiros, naqueles que deram origem à obra de Deus. Vamos ler então, Josué capítulo 4, verso 20 a 24. Então, cada um vai segurar um texto aqui, tá bom? Para ler aqui. Então, Josué capítulo 4, versos 20 a 24. Outro texto para ser lido. Guarda esse texto no seu coração, tá bom? Salmo 78, 3 a 5. Salmos 78, 3 a 5. E Provérbios 22, versículo 28. Tá bom? Guarda no coração. Juan, você vai ler um texto. Juan, você vai ler Provérbios, capítulo 22. Pode vir aqui à frente, Juan. Fique aqui, ao meu lado aqui. Atílio, meu professor. Atílio, você pode vir aqui ler um texto para nós, se você for possível? Sua esposa permite, vem aqui, venha. Provérbios capítulo 22, segundo texto, 22, versículo 28. Atílio vai ler para nós um texto glorioso. Ele tem uma linda criança. Olha que o texto fala sobre o dever dos filhos para com o passado. Salmos 78, versos 3 a 5. Atílio. E Josué capítulo 4, versos 20 a 24. Pode vir aqui à frente, Camila? Segura o texto. Josué capítulo 4, versos 20 a 24. Atílio, olha para nós. Não, primeiro Juan, que está mais perto aqui. Presta atenção à harmonia dos textos. Perdão, pastor, Provérbios.
Provérbios 22, 28. 28? Tá. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa, estabelecidos pelas gerações anteriores. Muito obrigado. E outra tradução: não removeis os marcos antigos que deixaram os vossos pais. Então é importante entender isso. Atílio, vamos ver esse texto glorioso que o Atílio vai ler para a gente. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Que texto tremendo, que texto emblemático aqui, irmão, queridos. Que texto apoteótico, que coisa maravilhosa. Estão vendo? Você não pode esconder do futuro o que os seus pais no passado ensinaram. Sabe quantos problemas hoje é esse? Pode ver isso, cada geração torna-se mais frágil. Seus avós liam mais a Bíblia do que você. Seus pais já liam menos a Bíblia do que seus avós. E cada geração torna-se mais frágil, mais tênue, mais pusilânime. Por quê? Porque deixamos o passado. Como é importante isso. Então, olha que texto glorioso. Tanto texto que João leu: não removeis os marcos antigos que vos deixaram vossos pais. E o texto que o Atílio leu: não vamos encobrir dos nossos filhos o que nossos pais nos ensinaram. Você tem esse compromisso? Você tem esse zelo? De deixar, tem gente que está muito preocupado com o quê? Deixar para os filhos, deixar uma casa, deixar apartamento, mas não deixa para um testemunho. Que adianta? Não adianta. O maior legado que você deixa para os filhos não são bens, é a sua vida cristã, é a sua fé. Entendeu? É a sua fé, esse é o maior legado. Seu exemplo como homem de Deus, mulher de Deus. Vamos ler o texto. Camila, vem aqui à frente. Lembra que o povo tirou do Jordão 12 pedras. Mas para quê? Para que aquele referencial? O texto vai dizer por quê. Porque Josué disse que tirassem 12 pedras do Jordão, representando as 12 tribos. Por quê? Camila, lê em voz alta. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais: o que significam estas pedras? Explique aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Muito obrigado. Vejam bem, aquelas pedras tiradas do Jordão tinham uma razão muito especial. Olha, uma coisa importante você tem que entender: não há nada que Deus peça que não tenha uma razão de ser. Deus não faz nada fortuitamente, a esmo, acidentalmente. Não existe isso. Não existe nada acidental no plano de Deus. Saiba disso. Se o Senhor pediu, é melhor obedecer, porque se Ele pediu, tem uma razão de ser. Se o Senhor disse é para tirar aquelas 12 pedras e colocar em Gilgal, o Senhor tem uma razão de ser. Por isso que quando Jesus estava lavando os pés aos discípulos, no Evangelho de João capítulo 13, vamos ler esse texto? João 13, versículo 7. Abre o Evangelho de João. Muito obrigado então, Atílio, por ter lido, Atílio, Juan e Camila. Abra o Evangelho de João. Estou na introdução do assunto. Abra o Evangelho de João capítulo 13. Então, quando o Senhor faz algo em sua vida, Ele faz algo com uma razão de ser. Nada acontece na nossa vida que não tenha uma razão de ser, ainda que nós não entendamos imediatamente. Nem sempre nós entendemos. Na verdade muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo. Mas independente que você esteja entendendo ou não, saiba que Deus tem um propósito em todas as coisas. Romanos 8, 26 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. João capítulo 7, versículo 13. João 13, 7, perdão. João capítulo 13, versículo 7. Versículos 6 e 7. Vamos ler esse texto? João 13, 6 e 7. Jonas, vem aqui à frente, lê esse texto.
João capítulo, presta atenção, Jesus estava lavando os pés aos discípulos, e ele chega para lavar os pés de Pedro. Veja a reação de Pedro e o que disse Jesus. João 13, versículos 6 e 7. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. Muito obrigado, Jonas. Que texto emblemático, que texto significativo. Você entendeu o que Jesus disse? Foi lavar os pés de Pedro, Pedro não queria. Senhor, não lavar os meus pés, Senhor. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Você pode entender isso? O Criador lavando os pés da criatura. E Pedro disse: Senhor, não vou deixar. O Senhor vai lavar os meus pés, eu não sou digno de que o Senhor faça isso. Ele disse: Pedro, o que estou fazendo agora, você vai entender depois. A ficha vai cair depois. Você entendeu que alguma coisa aconteceu na sua vida que depois disso você disse: sabe uma coisa? Eu não estava entendendo nada quando aconteceu, mas agora eu entendo. Por quê? Porque a nossa mente é imediatista. Nós não temos a capacidade de entender o que Deus está fazendo. Pense você. Por quê? Porque Deus tem sempre o segundo olhar. Quando Jacó enviou José, capítulo 37 de Gênesis, quando Jacó enviou José para encontrar os seus irmãos, para que ele foi encontrar seus irmãos? Para ver como eles estavam. Essa é a frase que está lá. Vai encontrar os teus irmãos para ver como eles estão. Mas para Deus não. José não saiu de casa para ver os seus irmãos. José saiu de casa para ser o governador do Egito. Ele saiu, não voltou para casa, foi vendido aos medianitas, foi para a casa de Potifar, foi caluniado, colocado na prisão. Da prisão Deus o colocou como governador daquela grande nação. Naquela época era como fosse os Estados Unidos hoje. Era a nação mais poderosa do mundo, era o Egito, o antigo Egito. José saiu de casa para Jacó, para o velho Jacó, o patriarca Jacó. José saiu de casa para ver os seus irmãos. Para Deus, José saiu de casa para governar o Egito. Deus é sempre mais além. Guarde isso no coração. O Senhor não vê o seu domingo. O Senhor já viu a sua segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta. O Senhor sabe o que vai acontecer nesses dias. Eu não sei. Eu sempre digo quando saio de casa, eu digo até a Maria Helena, eu acho engraçado, porque a gente sai de casa, pega uma rua e diz: olha, vou por aqui que é mais fácil chegar na igreja. Uma coisa assim, em qualquer lugar. Já viajou? Você diz: olha, eu vou por aqui, que talvez seja melhor do que pegar um caminho. E a gente pega sempre caminhos tentando facilitar e nem sempre chega lá. Nem sempre os nossos caminhos são melhores. E tem uma curva, você não vê carro nenhum. Depois da curva está cheio de carro. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe o que está depois. A gente nunca sabe o que está depois da curva. Deus sempre sabe o que está depois da sua curva, da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira. Deus sempre sabe o que está. Deus sempre está vendo aquilo que você não está enxergando. Então, é importante isso. Como é importante entender isso? Para que foi que Davi saiu de casa? 1 Samuel capítulo 16. O seu pai Jessé disse: vai levar lanche para os seus irmãos. Ele levou queijo mineiro, queijo de coalho, se fosse no Nordeste. Ele levou uma botija com vinho. Levou alguns pães tostados para os seus irmãos Eliabe e Abinadab. Inclusive, quando ele chegou lá, os seus irmãos disseram: o que é que você está fazendo aqui? Volta para casa. Vai cuidar das ovelhas. Ele era muito jovem. Aqui é coisa de macho, de homem. Volta para casa. Então, para Jessé, Davi saiu de casa para levar o lanche dos seus irmãos. Para Deus, Davi saiu de casa para derrotar Golias. Entenda isso. Deus tem sempre o segundo olhar. Para que foi que Paulo saiu de Jerusalém para Damasco? Para prender os crentes e trazer os presos a Jerusalém. Só é ler Atos capítulo 9. 3 homens saíram de casa sem saber a razão de ser. José, o próprio José, na sua inocência, era um jovem puro. José saiu de casa, na sua inocência, ele jamais imaginou que ia ser vendido. Ia passar 2 anos preso, ia ser caluniado, e depois de ser colocado como governador do Egito. Ele não sabia, mas Deus sabia. Então o importante não é que você saiba as coisas, o importante é saber que Deus governa a sua história. Então José saiu de casa para ver os seus irmãos. Para Deus, José saiu de casa para governar o Egito. Como é importante você entender isso? Davi saiu de casa para levar o lanche dos seus irmãos. Para Deus não. Davi saiu de casa
para derrotar Golias. Paulo saiu de Jerusalém para Damasco para prender os crentes, está lá. Isso é Atos 9. Para Deus não. Paulo saiu de Jerusalém para Damasco para experimentar a maior conversão que o mundo já viu até hoje. A conversão de Paulo no caminho de Damasco. Então, esses são os caminhos de Deus. Por isso, quando a gente lê a história, eu fico fascinado. Eu digo a vocês, eu nunca li tanto a Bíblia como nesses dois últimos anos. Não vou dizer não para vocês quanto eu li de Bíblia por dia. Mesmo que depois a gente se aposenta, a gente fica, mas o que eu vou fazer agora? Agora você vai ler a palavra de Deus. Agora você vai orar. Agora você vai buscar mais a Deus. Porque eu tinha medo de ficar aposentado, sabe por que eu disse? Eu sou uma pessoa que falo algumas línguas ou várias línguas e tenho uma cultura até vasta. Eu fiquei pensando, mas ficar em casa é uma experiência de se sentir subutilizado. O que é subutilizado? Depreciado, sem ser útil. Cheguei a ensinar 14 disciplinas diferentes num só semestre na universidade. 14 disciplinas diferentes num só semestre. Então, eu acordava às 7 da manhã, ensinava até 10h30 da noite. E agora em casa, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Será que o senhor me chamou, me aposentou só para correr no Barigui? Ou correr num parque? Não. Eu estou me debruçando na palavra de Deus como nunca. Isso é maravilhoso. Deus tem os seus planos em tudo. Ou você acha que você mudou de rua só para mudar de rua? Ou mudou de bairro só para mudar? Ou mudou de cidade só para mudar? Deus tem um plano em tudo isso. Deus tem um plano em tudo isso. Até na rua que você mora, até no apartamento que Deus te colocou ali com alguma razão. O seu vizinho precisa de você. Você pode imaginar isso? Até naquele trabalho, Deus colocou você ali, naquela agência, o Júnior, porque certamente Deus quer que o Júnior seja uma bênção naquela agência ali, não é na outra não. A gente sempre acha que o lugar que nós estamos não é o melhor. Já percebeu? Sempre eu vejo que a gente sempre compara a nossa vida com os outros que estão acima. Já percebeu isso? A minha vida seria melhor se eu morasse em Beverly Hills. Seria melhor a minha vida? Se eu morasse em Vancouver, no Canadá, que foi escolhida recentemente a melhor cidade do mundo em qualidade de vida. IDH lá em cima. Minha vida seria melhor se eu morasse na Noruega. Nós sempre estamos comparando assim. Sabe, justamente. Não é verdade? A gente, então, você não sabe o que está dizendo. E sabe, às vezes, tudo aquilo que você pede, às vezes Deus dá para mostrar a você que você estava errado. Já percebeu isso? É como uma criança. Se Deus der tudo que a criança quer, vai estragar a criança. Já percebeu isso? Tem criança mimada demais, por quê? E às vezes não vão se tornar bons filhos. Mimada demais porque os pais sempre deram tudo o que elas queriam. A criança nunca ouviu a palavra não. É perigoso, eu digo a você, viu? Eu não tenho crianças, mas aprenda a dizer não aos seus filhos. Criar uma criança, olha, eu vi num trem, no metrô. Eu morava no Rio e estava no metrô, eu não sei se estava indo para o bairro da Tijuca, sei que eu trabalhava lá, era um pastor auxiliar de uma igreja grande no Rio de Janeiro, e uma igreja muito grande, e eu estava indo então, eu estava no metrô faz vários anos disso, e uma criança ao lado da mãe, e a criança corria para lá e para cá, chutava as pessoas, e a mãe, meu filhinho, não faça isso, meu amorzinho, não faça isso. Tinha uma senhora idosa ao meu lado, muito idosa. A criança chegou, olhou para a senhora idosa, deu um bico na canela da mulher, e aquela senhora idosa começou a chorar, e a mãe, meu filho, meu amorzinho, não faça uma coisa dessa. Ele, pá, deu uma tapa no rosto da mãe. E a mãe começou a chorar também. Não só a senhora idosa, mas a mãe também. Estão vendo? Às vezes nós estamos criando monstrinhos. A gente está criando filhos que não é para a glória de Deus, porque a glória de Deus manda usar a vara da disciplina. Não, mas você não pode tocar em criança. Jean Piaget, o pai da pedagogia infantil, disse que isso é errado. Vai criar traumas no futuro. Não pode nem reclamar, tem que dizer sim para tudo. Porque senão a criança fica traumática. Esse é o discurso. Esse é o discurso da nova pedagogia. Não toque na sua criança. Nos Estados Unidos, está de tal forma que se a criancinha, com 7, 8 anos, quiser ir de saia para o menino, quer ir de saia para a escola, se o pai não deixar, um advogado vai defender a criança contra o pai. Olha que situação chegou.
Então a gente tem que voltar ao passado. Tem que voltar à palavra de Deus, que manda usar a disciplina. Por isso que é importante entender isso. Então vejam bem, como é importante isso. Então, há alguns marcos no Antigo Testamento, e a gente vai ver. O povo de Israel é um povo que faz parte da história. É maravilhoso você entender isso. É um povo que tem uma história muito rica, muito sobeja, muito profusa. Então o povo de Israel não pode esquecer isso. Esquecer a chamada de Abraão é impossível. É o povo de Abraão. Esquecer o que passaram no Egito, 430 anos como escravos. Há um louvor que cantava antigamente, até falei para o Júnior já dias atrás, eu gosto de cantar louvores. Mesmo quando não canto, eu ando com esse livrinho aqui. Que livrinho é esse? Cantor Cristão. Se a igreja vai cantar, se não vai, eu estou com o meu cantor cristão aqui. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. 329 do cantor. Que hino glorioso. Quantas bênçãos, dize-as quantas são. Já imaginou? Pensa na sua vida, na sua história. Pensa. Lembra do passado. Lembra das bênçãos do Senhor na sua vida. Desde Moarama, não é, Elizabeth? Dizia, como o Senhor abençoou a mim, ao Emerson, meu filho, aos meus filhos, aos meus netos. Então vale a pena cantar esse hino com alegria. Quantas bênçãos. Que coisa gloriosa. 329. Então eu gosto de coisa do passado, sabe? Então, não removeis os marcos antigos que vos legaram, que deixaram como herança os vossos pais. Nós temos uma geração que removeu os marcos antigos. Ninguém quer saber o que os avós ensinaram, o que os pais ensinaram. O povo não quer saber disso. Eles querem ouvir o coração deles, os seus amigos e os professores da universidade, e as pessoas que fazem parte da sua história hoje. Então, como é importante isso? Então, o povo é um povo que tem uma história. Havia um louvor que cantava na igreja, mas hoje eu acho que não se canta mais, né? E cantava em momentos de louvor. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui, sim, de Faraó. Triste, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, triste, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó sim. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Então, é um povo que tem uma história. Seja da chamada abraâmica, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. 430 anos no Egito. Depois vem Moisés, liberta o povo, emancipa o povo. Deus dá os 10 mandamentos no deserto. Tudo Deus tem um plano. Deus tem um plano. Você vai dizer, mas por que 40 anos? Então era o fim do mundo? Não era. Ou você pensa que o Egito, para Israel, era daqui para Bangladesh? Ou daqui para a China? Não, era muito próximo. Se o povo fosse fazer aquela viagem devagarinho, devagar, se fosse uma família nordestina, né? Levando seu jumentinho, sua cachorrinha, chamada baleia. Sabe que tem nome de cachorro? Só no Nordeste tem. Quase todo mundo que mora em sítio tem um cachorro chamado baleia. Baleia, peperi, aquele peixinho pequenininho, como é que chama? Peixinho que tem nos rios. Lambari, não, mas tem piaba. Piaba, o que eu já vi de cachorro chamado de piaba. Piaba, vem aqui. Então, agora o nome de cachorro de Beverly Hills é Mozart. Coloca até nome de artista, sabe? Beethoven, nome de cachorro de Beethoven. Já viu um negócio desse? Então, meus queridos, como é importante dizer, então é um povo que tem uma história. E nessa história Deus marca. Primeiro, vejam bem alguns marcos que Deus deixou. A Páscoa. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor disse: vamos comemorar a Páscoa. O que é Páscoa em hebraico? É a palavra Pessá. Pessá significa o primeiro ponto da lição, a Páscoa. Então, a Pessá significa passagem. Pessá. Então, o judeu, quando chega a Páscoa, todos os judeus comemoram a Páscoa no ano todo, eles vão dizer para o outro: Hag Pessá Sameia. Hag Pessá Sameia deseja a você uma feliz Páscoa. Né? Hag é feliz, né? Então, Hag Pessá Sameia. Hag Pessá Sameia, você tem uma feliz Páscoa. Então, ou seja, a gente faz a Pessá, que nós chamamos de Páscoa até hoje, que significa a passagem
da escravidão para a libertação. Nós temos a nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Tá bom? Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa. Não digo Cordeiro Pascual não, viu? Pascual sou Pedro Álvares Cabral. Então, é Cordeiro da Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. É o Cordeiro da Páscoa que deu o seu sangue por cada um de nós, para nos salvar. Então, a Páscoa é um referencial histórico. Não é importante. O Senhor mandou também que houvesse a festa da colheita. Que os primeiros frutos o povo de Israel trouxesse. E depois Deus fala para o povo: circuncide todos os homens. Vocês têm que ser diferentes dos outros. Esse é o meu compromisso com eles. E todos os judeus foram circuncidados. Quase 130 anos sem circuncisão. No Egito eram escravos. Então Deus deixou marcas. Deus deixou marcas na história. Como é importante isso? E nós temos marcas na nossa vida. A Páscoa, toda vez que você participa da Santa Ceia, a Santa Ceia também é a nossa Páscoa. Não é? O que é que Jesus disse? Fazer isto em quê? Em memória de mim. A Santa Ceia é um memorial. Quando Maria participa da Santa Ceia, ela está lembrando o que fez Jesus no Calvário por ela. Quando você participa da Santa Ceia, não é só um momento, porque parece-me às vezes que é um cerimonial da igreja para muita gente, é um momento litúrgico, não é momento litúrgico não. Eu acho que a igreja os cristãos têm que pensar nisso, participar da Santa Ceia, que a igreja católica chama de Eucaristia, né? A gente tem algeriza, de fato. A gente algeriza tudo que vem da igreja católica. Não precisaria ser assim, tá bom? Porque a palavra Eucaristia vem da palavra carismata, que significa dom, dádiva, né? Mesa da dádiva, do dever, né? Então a gente diz, não é uma palavra muito protestante. A gente está preocupado com essas coisas. Então, como é importante entender isso? Então, a Páscoa é também um legado nosso histórico. Nós comemoramos o Natal. Eu sei que tem gente que diz, o Natal, eu não quero entrar nessa questão, porque eu sou teólogo, mas tem gente que diz, mas Jesus nasceu no dia 25, se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, 24 de dezembro, 23 de dezembro, não importa. O importa é o fato que eu estou comemorando o seu nascimento. Mas tem igreja que não realiza mais o Natal, sabia disso? Tem muitas igrejas que não comemoram nem Páscoa nem Natal. Muitas igrejas protestantes, nos Estados Unidos, na Europa, não tem mais Páscoa, não tem Natal. Por isso que as igrejas estão fechando. Há muitas igrejas na Europa que estão sendo vendidas para nightclubs e supermercados. Porque o povo não vai mais às igrejas. Como? Mas não vai mesmo. A gente apagou os marcos históricos do passado. O texto que o Atílio leu. Não temos compromisso de ensinar aos nossos filhos o que os nossos pais nos legaram como fé. Não vai para frente. E o pior, olha como preocupação que eu estou tendo, e vocês talvez devem ter pensado nisso. A Europa foi invadida por muçulmanos. A Europa é próxima. A Espanha ali, a Espanha e a Itália são países do Mediterrâneo. Só é atravessar o Mediterrâneo quem vem da Tunísia, Líbia, Marrocos, aquela região Chad, Mauritânia, todo o norte da África. O Estreito de Gibraltar só são 14 quilômetros. Da Europa você vê Marrocos. É fácil de atravessar. Então milhares de muçulmanos estão atravessando o Mediterrâneo, invadindo a Europa. Que pena que os muçulmanos têm compromisso com a sua fé. Eles estão vindo para a Europa e encontraram um cristianismo morto. A igreja evangélica morreu. Há uma centena. Tem uma pequena igreja batista na Alemanha, na cidade de Munique. Mas a Alemanha tem 90 milhões de habitantes. Os da fé são pouquíssimos hoje que guardaram a fé. Você diz, mas como é que pode ser? A fé protestante nasceu lá, os grandes reformadores, Calvino, Lutero, Philip Melanchthon, a gente vai dizendo, mas a fé morreu. 1% dos protestantes frequentam igrejas na Europa hoje. E os que frequentam vão por tradição. Eu lembro que em 1986 eu estava participando do meu primeiro congresso internacional em Amsterdã. E no domingo peguei uma Bíblia e procurei uma igreja. E eu encontrei uma grande igreja no centro de Amsterdã, lindíssimo templo. Entrei lá. Estava escrito no púlpito, como é que chama? Estava em inglês, estava em inglês, holandês e alemão. Qualquer holandês fala essas três línguas, holandês, Deutsch, Dutch e inglês. Né? Então, Dutch é alemão.
Então, ele falava Dutch, holandês e Deutsch, alemão. Então, ele falava alemão, ele estava lá escrito em inglês. Neste púlpito pregou Calvino. Eu disse, o quê? O grande reformador? A igreja fechada. Aí passou um tempão, tinha o senhor com um cachimbo na porta da igreja, a barba toda já chamuscada, né? Da fumaça do cachimbo. Eu me encontrei com ele. Eu disse, essa igreja é uma igreja evangélica? Sim. E por que está fechada? Está fechada, vai ter culto, porque vê lá o horário do culto. Eu disse, não, essa igreja não tem culto há muitos anos. Mas por que está aberta aqui? Porque está aberta porque os turistas vêm aqui tirar fotografias. E ele continuou fumando cachimbo. E o senhor quem é? Eles? Eu sou pastor da igreja. Lembrei da história de um pastor luterano na Europa. O luterano é muito liberal na Europa. As pessoas fazem tudo lá. Aí tinha um pastor dormindo, roncando, dormindo no sofá, 10 da manhã. Aí a mãe dele, meu filho, acorde. Mas por quê, mãe? Porque já é tarde. Primeira argumentação, é tarde. Tá bem, mãe. Segundo, por que eu tenho que acordar? Porque hoje tem igreja. Hoje tem igreja? Sim. Terceira razão, porque eu devo acordar. Porque você é o pastor da igreja. 10 horas da manhã, dormindo no sofá. Estava nem aí. Acorde. Já é domingo. Segundo, por quê? Porque você tem que ir para a igreja. E por que eu tenho que ir para a igreja? Porque você é o pastor. Então, meus queridos, olha a situação. Então, é importante. Ações de Josué. Então, Josué manda o povo tirar aquelas as pedras do Jordão. Por quê? Para servir de referencial histórico. Quando no futuro, o texto que Camila leu, quando no futuro vossos filhos perguntarem que pedras são estas tiradas do Jordão, vocês vão dizer, foi aqui que Deus me libertou. Foi aqui que Deus mudou a minha história. Você tem pedra do Jordão na sua vida? Você lembra? Você deve ter lembrado. Minha pedra do Jordão. É um ano tal, quando saí de Moarama, vim para cá. E Deus começou a mudar a minha história. É o ano tal, irmã Elizabeth. Cada um de vocês. Todos nós temos pedra do Jordão. Momentos da história que Deus abençoou a sua vida. O Jonas ali, o irmão José ali. Cada um de vocês. O pastor. Todos nós temos pedra do Jordão que nós tiramos. Momentos em que Deus abençoou a minha vida, a sua vida, mudou a nossa história. Ai daquele que não tem pedra tirada do seu Jordão. Que não teve experiência nenhuma com Deus. Quando você lê Gênesis, você vai se admirar de uma coisa. Por que Jacó construía altares? Porque seu pai também construía. Isaac era um construtor de altares. Por que Isaac construía altares em vários lugares? Porque ele aprendeu com seu pai Abraão. Abraão, em todo lugar que Deus falava com ele, Abraão construía um altar. Você é construtor de altares na sua vida? Você tem criado referenciais na sua vida? Olha, o ano tal, aquele ano Deus abençoou a minha vida. Aquele ano aconteceu isso. Temos que agradecer a Deus pelo nosso passado. Sabe por que a Europa está desse jeito? Por causa da Revolução Francesa. 1789, começou a Revolução Francesa. E o racionalismo varreu a Europa, o racionalismo odiava o cristianismo. Qual era a ênfase do racionalismo? O passado não tem nada a nos ensinar. Só o futuro nos oferece soluções redentoras. O próprio Auguste Comte, vou chamar Auguste Comte, mas em francês Auguste Comte. Auguste, qual é a ênfase do positivismo? Só o futuro oferece progresso. Aliás, o lema da nossa bandeira é uma frase de Auguste Comte: ordem e progresso. Só que muitas vezes não tem nem ordem nem progresso, mas essa é a ênfase, ordem e progresso. Então, ou seja, como é importante entender isso? Porque está se mostrando que só o futuro tem soluções. Não necessariamente. Não há como construir o futuro sem um passado. Porque os Estados Unidos ainda é uma grande nação? Por causa dos chamados pais peregrinos. Os crentes que chegaram lá, que vieram no navio Mayflower, primeiro navios com os puritanos, sabe o que eles fizeram quando chegaram na Nova Inglaterra, que hoje é o estado de Massachusetts, ano 1620? A primeira colheita, eles dedicaram a Deus e criaram o culto de ação de graças na terceira quinta-feira de novembro. E até hoje os Estados Unidos têm um culto de ação de graças. Vai nas igrejas. Pessoa que nunca foi na igreja, você vai numa igreja batista lá, ele nasceu na igreja batista, mas estava afastado. Vai lá, ele está agradecendo a Deus na terceira quinta-feira, mês de novembro, um dia do Thanksgiving Day. Por quê? Lembrando dos pais peregrinos, a primeira coisa que fizeram foi dedicar a primeira colheita para Deus. Por isso que os Estados Unidos hoje estão vivendo das bênçãos do passado. O próprio pastor Billy Graham disse isso.
Quando as Torres Gêmeas foram atacadas, pastor Billy Graham, vocês viram isso aí? As Torres Gêmeas foram atacadas. Quando foram atacadas as Torres Gêmeas, e que foram derrubadas, naquele nefasto 11 de setembro de 2001, o que aconteceu? Houve um culto depois em homenagem aos mortos. E quem pregou na catedral de Washington foi o pastor Billy Graham. Tinha no primeiro banco assim, como na minha frente aqui, 6 ex-presidentes dos Estados Unidos. 6 ex-presidentes. Pastor Billy Graham, pastor Batista. Disse: eu quero dizer a vocês, eu estou muito triste como pastor com o que aconteceu com as Torres Gêmeas. Mas eu quero dizer também que eu estou muito triste porque o nosso país deu as costas para Deus. Está acontecendo é porque nosso país proibiu a oração nas escolas. O nosso país não se pode mais falar de Deus, em vários lugares já são proibidos. O nosso país nasceu com base no Evangelho, e ele começou a pregar a palavra de Deus, e os presidentes todos de cabeça baixa, porque ali ele tinha autoridade, mais do que o presidente, a autoridade dada pelo Espírito Santo para falar de Deus. Isso é maravilhoso isso. Quer destruir a sua vida? Abandona a Bíblia. Quer destruir a igreja? Não prega a palavra. E hoje está um problema com o que é chamado politicamente correto. O pastor não pode pregar os homossexuais, mas não, porque pode ser preso. Vai chegar dias, vai acontecer isso. O apóstolo Paulo teve coragem para pregar. No passado, Paulo pregou. Só ler Romanos capítulo 1. Porque os homens mudaram o uso natural com as mulheres e se inflamaram homens com homens cometendo torpeza. Também as mulheres se inflamaram mutuamente, mulher com mulher, pecando contra Deus. Só ler Romanos capítulo 1. Há dias atrás um pastor foi preso na Inglaterra porque fez um discurso, uma pregação no domingo na igreja contra o homossexualismo. Foi preso na Inglaterra. Isso é o começo, viu? Isso é a ponta do iceberg. Quando o anticristo surgir, as igrejas que pregaram o evangelho vão fechar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então Josué faz isso. Josué manda o povo tirar aquelas pedras para lembrar o que Deus fez no passado. Mas Josué também criou o que foi chamado cidades de refúgio. Vamos ler isso, que isso é muito importante. Josué capítulo 20. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 20. Então Josué divide a terra nas 12 tribos. Josué cria referenciais históricos, mandando tirar as pedras. Josué criou as cidades de refúgio. Como é importante, talvez você não entenda a importância disso. Havia 6 cidades de refúgio. A Bíblia permitia, de fato a Bíblia permitia. Havia pena capital em Israel. Dependendo do crime, a pessoa tinha que morrer. Mas se o crime fosse acidental, Deus é tão justo que Deus disse: não pode. Se a pessoa matou alguém acidentalmente, não tinha intenções antes, foi um acidente, ele não pode ser morto. Ele vai morar na cidade de refúgio, ainda que alguém da família, que se permitia, que a família, o vingador de sangue, era alguém da família, que ia matar o homicida, quando ele matava intencionalmente. Ainda que o vingador de sangue vá atrás dele, ele vai ficar na cidade de refúgio, ele está protegido. Deus criou a cidade de refúgio. A nossa cidade de refúgio é o Senhor Jesus. Então, lê a palavra de Deus, capítulo 20, versos 1 a 9. Você encontrou o texto, capítulo 20, versos 1 a 9? Vamos ler a cidade de refúgio. Como é importante isso? Vamos ler então. Vamos lá? Você pode vir aqui à frente? Eu esqueci, por favor. Esqueci seu nome. Eliseu. Eliseu tem um nome abençoado, né? De um nome de um santo profeta. Eliseu vem aqui. Às vezes é uma pessoa muito distinta. Eliseu, lê para nós. Lê. Você pode ler? De 1 a 9? Qual o capítulo? Capítulo 20. Tanto faz, se quiser aqui ou na minha Bíblia, tanto faz, se você quiser ler. E o Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel, escolha algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a você por meio de Moisés. A pessoa que, sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades, para escapar do parente da vítima que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar do julgamento, na entrada da cidade, e explicará aos líderes o que aconteceu. Então eles o deixarão ficar na cidade e lhe darão um lugar para morar ali.
o povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo dali e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Muito obrigado, já até aí. Você entendeu? Você diz, mas tem texto na Bíblia que parece às vezes, não, eu até mesmo como pastor, já li tanto a Bíblia, mas eu acho que muitas vezes nós, no nosso laicismo, né, como leigo, no nosso laicismo, às vezes não entendemos, né? A menos que o Espírito Santo explique, ou alguém que já leu, tenha uma maior compreensão. Parece que esse texto é obscuro, não é. Só ia trazer o texto para hoje. O Senhor é a nossa cidade de refúgio. Ele ficava lá e só podia voltar para casa quando morresse o sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Ele só estaria livre quando morresse o sumo sacerdote. Ele voltaria para casa. Jesus já morreu por nós, nosso sumo sacerdote. Você pode entender isso? Agora você tem livre caminho à presença de Deus. Tem total livre caminho. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. O que é que acontece porque o meu sumo sacerdote morreu por mim? Hebreus capítulo 4. Sem medo de ser feliz, olha lá. Hebreus capítulo 4, encontrou? Verso 4. Irmão José, vem aqui à frente. Está em harmonia com um texto que Eliseu leu. Capítulo 4, versos 14 a 16. Quais são os benefícios porque Jesus, o sacerdote, morreu por você? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Muito obrigado, irmão José. Com sua bela voz, né? De Cid Moreira, né? A voz do irmão José lembra aquele... Lembra? Verdade. Não, aquela voz de barítono, né? Parece a voz de Cid Moreira. Boa noite. Né? Não, boa noite só com a voz dele. Então, estão vendo aqui? O homicida, aquele que tinha culpabilidade diante de Deus, só estaria livre quando morresse o sumo sacerdote. E nós só estamos livres porque Jesus, nosso sumo sacerdote, morreu em nosso lugar. Isso é maravilhoso. Mas escolheram o quê? Vejam bem, o texto que Eliseu leu, eles escolheram algumas cidades. Você acha que foi por acaso? Escolheram Quixadá no Ceará, e escolheram Arapiraca em Alagoas, Salgueiro em Pernambuco. Veja o que aconteceu. As cidades que foram escolhidas, todas tinham uma significação muito importante em Israel. Vejam bem, olha o nome das cidades. E escolheram para onde fugir o homicida. Designaram, portanto, solenemente Quedes, na Galileia. Quedes significa santidade ao Senhor. É aquela expressão que estava na mantra sacerdotal de Arão, de Abiatar, de Sadoc, de Finéias. Santidade ao Senhor, Quedes Kadosh. Santidade ao Senhor significa o quê? Que o homicídio ia ser santificado naquela cidade. Deus sempre nos manda para Quedes, para termos a experiência com a sua santidade. Depois solenizar, tem outra cidade separada para ir as pessoas que tinham culpa diante de Deus. Foi a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim. Sabe o que significa Siquém? Significa ombro onde chorar. Você lembra do filho pródigo quando voltou para casa? Que o pai o abraçou e ele chorou nos seus braços e disse: Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Jesus é nossa Siquém. Em Isaías o profeta diz que ele carregará as ovelhas nos seus braços. As fracas ele carregará no seu regaço. Jesus é a minha Siquém, é o ombro onde você pode chorar. Deus sempre continua designando para mim e para você a Siquém como cidade de refúgio. Outra cidade que foi designada, Hebrom. Hebrom em hebraico significa comunhão.
Olha, designaram para o povo morar, para o homicida, designaram santidade ao Senhor, ombro onde chorar e comunhão. Depois você passa pela santificação pelo sangue de Jesus. Quem santifica você? É importante. Muitas pessoas não entendem o que significa ser santo. Por que Paulo diz? Explicando isso para você teologicamente, tá bom? Todas as cartas, mas todas as missivas de Paulo. Como é que Paulo começa? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos da igreja de Roma. Paulo, apóstolo de Jesus, aos santos de Corinto. Paulo, aos santos de Filipos. Paulo, aos santos de Colossos. Mas como todo mundo é santo, sim. Para Paulo, toda a comunidade dos crentes eram santos. Por que isso? Santo não é uma experiência. Ah, santo, a gente pensa logo na moralidade. Santo é aquela pessoa que é muito moral, é moralista, é exemplar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está falando da sua santidade pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus. Você é santo porque foi lavado pelo sangue de Jesus. Abra a Bíblia, Hebreus capítulo 13. Abra a Bíblia para você ver o que significa. Isso é o chamado na teologia de santificação objetiva. Por isso que Paulo, em todas as cartas, chama os crentes de santos. Alguém diz, mas não sou santo. Alguém reclama de você, eu não sou santo, sou pecador. Mesmo como pecador, você é santo. É a santidade aplicada em você pelo sangue de Cristo. Capítulo 13, você encontrou? Versículo, olha aqui, versículo 12. Hebreus 13, 12, você achou? Hebreus 13, 12. Vamos ler juntos? Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Sofreu fora de Jerusalém, no Monte Calvário. Para santificar o povo com o seu próprio sangue. Você é santificado pelo sangue de Jesus. Então Deus sempre nos manda a Quedes. Deus sempre nos manda a Siquém, para ter um ombro onde chorar. E Deus sempre nos manda a Hebron, para termos comunhão com Ele. Agora, terminando a lição, o articulista faz menção aqui, o texto básico, o texto basilar, que eu gostei muito desse texto, da aplicação da conclusão, Josué capítulo 21, 44 e 45. Para a sua Bíblia, lemos hoje muito a palavra de Deus, amém, aleluia, glória a Deus, porque lemos a Bíblia. Não teria razão nenhuma de ser, por mais que eu tenha verbalização, eloquência, se não pregar a palavra, não tem sentido. 44 e 45. Capítulo 21 de Josué, versículos 44 e 45. Encontrado o texto? Pastor, vem ali aqui à frente. Pastor, pode vir aqui à frente, ler esse texto? Josué capítulo 21, versículos 44 e 45. Pode vir aqui à frente, pastor. Vamos ouvir esse texto, a lição está terminando já. Não foram liberadas as classes não, mas vamos ler esse texto, dá tempo. Quer ler para nós? Versículos 44 e 45. Estou lendo. 44 e 45. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu. Diante deles, a todos estes, o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma pessoa, ou melhor, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém. Obrigado, pastor. Eu quero que você, no final dessa lição, no epílogo da lição, né? Terminando, prólogo é o começo. No epílogo da lição, fechando a lição, guarde isso no seu coração. Guarde esse texto como divisa nesse domingo para toda a sua vida. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Guarde isso. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou para mim. Internaliza o texto. Sabe que o crente às vezes peca? Por não internalizar a Escritura para a vida dele. Ele lê o texto como fora do texto. Coloca o seu nome aqui. Onde tiver Israel, coloca o seu nome. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara para Jonas. Para sua esposa, irmã Dália. Para Camila, para o irmão José. Para cada um de vocês aqui. Nenhuma promessa falhou, não falhou na minha vida e na sua vida vai falhar, porque Deus não falha. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar. Isso é fé. Os antepassados cantaram isso, a gente não canta mais hoje.
Os antepassados viveram isso, precisamos viver isso hoje. Eu só confio no Senhor porque o Senhor não falha. O Senhor jamais falhará com você. Guarde isso no coração. O seu patrão pode falhar, seu colega de trabalho pode falhar, qualquer pessoa pode falhar com você, mas Ele não falha. Com Emerson, com qualquer um de vocês, o Senhor não falha. E tem um louvor que tem, o Senhor não falha, não tem, Emerson? Sim, Jesus não falha, não tem? Vocês já viram cantar aqui que o Senhor não falha? Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado pela lição maravilhosa, esplêndida, gloriosa desta manhã. Falando que temos que guardar o passado, a nossa fé que os nossos pais nos legaram. Que os antepassados que viveram essa fé com tanto sacrifício, Senhor, guardaram no seu coração. Senhor, que nós jamais esqueçamos do que o Senhor fez no passado em nossas vidas, em nossa história. Nós temos pedras do Jordão, Senhor, momentos gloriosos que o Senhor fez grandes coisas em nossa vida. Não nos ajuda, Senhor, a não esquecermos das tuas bênçãos no passado, para termos um futuro abençoado e promissor. Abençoa essa igreja, abençoa o pastor, Senhor, nosso pastor Euquias, os demais pastores da igreja, pastor Nildo, pastor Vílio, os queridos irmãos que aqui se congregam, que aqui cultuam e adoram o teu nome. Abençoa os teus filhos onde quer que se encontrem nesta manhã, seja numa grande igreja ou uma grande catedral, ou debaixo de uma árvore, na região do Médio e Baixo Amazonas, onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome. Derrama ali a tua graça, a tua bênção, a tua unção, Senhor. É a nossa oração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. O Senhor muito vos abençoe. Domingo precioso e abençoado.